Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu queria falar hoje, numa série que estou fazendo de vídeos sobre agravo de instrumento, sobre o agravo interno, do artigo 1021 do Código de Processo Civil. Primeiro vamos ler o caput do artigo. Eu queria fazer umas observações que eu julgo importante. Artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Bom, vamos lá. 99% dos agravos internos que vocês vão usar nas suas vidas de advogados dizem respeito ao não conhecimento de recursos, tá? Seja porque, imagina, vou dar um exemplo bem óbvio, tá? Isso acontece bastante. Você agrava para requerer em favor de um cliente seu gratuidade da justiça. Você está alegando que ele é pobre na acepção jurídica da palavra. Se você está gravando para requerer a gratuidade da justiça, obviamente você está dispensado das custas de 10 UFESP no estado de São Paulo, que dá R$ 257,50, se não me falha a memória, para a interposição daquele recurso, R$ 257 exatos, tá? É R$ 25,70 a UFESP, tá? Então você, implicitamente, você está isento do recolhimento daquelas custas, né? E eventualmente você distribui o recurso de agravo de instrumento, o assessor do relator apenas vê que você não recolheu as custas e já prepara o voto no sentido de extinção via voto monocrático daquele agravo de instrumento. Daí cabe agravo interno. Mas tem outras situações também. A gente teve um caso no escritório, por exemplo, que nós impetramos um habeas corpus contra uma decisão que havia determinado a suspensão do passaporte de um cliente, tá? E não tinha mais prazo de um agravo de instrumento. A única solução era o habeas corpus. O relator do caso pegou, decisão monocrática e extinguiu a ação de habeas corpus, porque o agravo interno cabe contra qualquer decisão monocrática do relator. Então ele pode caber em apelação, pode caber em habeas corpus, pode caber em agravo de instrumento, tá? Mas é contra qualquer decisão monocrática do relator. Nesse caso a gente pegou, interpusemos o recurso de agravo interno, obtivemos êxito, o tribunal deu provimento e a ação de habeas corpus seguiu normalmente, conseguimos o desbloqueio do passaporte do nosso cliente. Então, para continuar a falar sobre agravo interno, eu queria primeiro ler dois incisos que eu acho menos importantes, para depois ler três que eu acho mais importantes. Dois parágrafos. Parágrafo 2º. O agravo interno será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, se não houver retratação, quer dizer, então cabe aí o relator exercer o juízo de retratação, quase nunca acontece, mas em tese ele pode fazê-lo. Se não houver retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Terceiro, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Seria para negar o provimento, né? Mas tudo bem. Bom, agora vamos para onde a coisa pega. Parágrafo 1º. E aqui, máxima atenção, meus amigos, porque eu vejo muito advogado cometendo esse erro, tá? Eu dou aula num curso, advogados altamente qualificados, e eles não atentaram para isso ainda. Então eu queria que vocês observassem isso. Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Sabe qual é o erro que a maior parte dos advogados comete? Uma imensa maioria dos advogados comete? É transformar o agravo interno num recorte e cola do agravo de instrumento, ou do habeas corpus, ou do mandado de segurança. Então vou dar um exemplo aqui. No meu caso mesmo, desse nosso cliente, impetramos o HC para a questão da suspensão do passaporte. O relator não conhece do HC e extingue o mesmo monocraticamente, porque entende não ser cabível aquela medida judicial para aquela suposta violação de direito. Não cabe ao advogado do impetrante, no caso eu, não cabe ao advogado do impetrante, interpor o recurso de agravo interno retomando os argumentos da violação ao direito de ir e vir. Isso já foi falado no habeas corpus. O meu papel como advogado é interpor o agravo interno,
falando por que cabe o habeas corpus em situações de suspensão de passaporte. Por que é cabível o recurso? Não porque a decisão violou. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Se eu simplesmente reproduzir no agravo interno as razões do habeas corpus, algumas delas em tese podem até se confundir, mas não pode ser um simples recorta e cola. Se você fizer isso, o teu agravo interno não será conhecido. E se ele não for conhecido, você vai cair no parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Tá? Então agora não é mais apenas e tão somente o papelão de não ter o recurso conhecido. O seu cliente vai ser condenado a pagar uma quantia que ele vai te perguntar: por que eu estou sendo condenado a pagar, além de tudo, mais isso daqui? Porque você interpôs o recurso errado, ou porque você manejou o recurso errado, usou de forma inadequada. O que você tem que atacar, por exemplo, voltando a esse caso que eu tive no escritório, não é se cabe, não é se é legalmente possível suspender ou não o passaporte de um devedor, mas por que a decisão errou em não admitir o habeas corpus contra aquela decisão interlocutória de primeiro grau. Esse que é o ponto, tá? E lembrando que daí está no parágrafo 5º do novo CPC, que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa do parágrafo 4º, com exceção da Fazenda Pública, tá? E do pedido também do beneficiário da gratuidade da justiça, que fará o pagamento no final. Então, meus amigos, por favor, não cometam mais esses erros em seus agravos internos, ok? Tenho visto um monte de advogado cometer. Não façam mais isso, tá legal? Quem viu esse vídeo não tem mais o direito de cometer esse erro, tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.